Olá, galera que nos acompanha em nosso canal, especialmente aqueles que nos acompanham e que gostam de direito penal, com relação às atualizações. Em nosso canal tem todo o conteúdo de direito penal. No entanto, nós constantemente estamos atualizando, de forma que sempre estou postando vídeos com atualizações que diz respeito ao nosso direito penal. Bom, hoje nós resolvemos falar um pouco sobre atualizações que diz respeito ao pacote anticrime e as alterações que foram feitas para o ano de 2023. Vejamos, a Lei 13.964/2019, esta lei ela veio aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, que é também chamada de pacote anticrime. Esta lei ela surgiu com o propósito de combater a criminalidade no nosso país, em especial com relação aos crimes de natureza grave, posto que tais crimes vêm crescendo em nosso país há bastante tempo, tal como o crime do tráfico de drogas, o crime organizado, homicídios e outros delitos que causam repulsa na nossa sociedade. A referida lei foi aprovada em dezembro de 2019 e nela trazendo importantes alterações no âmbito do direito penal e processual penal. Tal dispositivo ele tem causado bastantes dúvidas aos profissionais que atuam em matéria criminal, também aos estudantes de direito e aos que pretendem prestar concursos públicos. O pacote, aliás, por esta razão aqui nós resolvemos postar este vídeo para dar uma luz àqueles que nos acompanham. Portanto, o pacote anticrime ele é entendido como um aperfeiçoamento na nossa legislação criminal, tendo em vista que, de acordo com as mudanças na sociedade, as leis precisam também acompanhar tais mudanças, com o fim de manter a segurança pública e preservar o bem-estar social. Tais necessidades fizeram com que surgissem e acrescentassem na lei penal e processual penal diversos pontos que, como forma de acompanhamento às mudanças na sociedade, através de sanções mais duras, para determinados tipos de delitos, Além das sanções e dos demais tipos de delitos, não podemos esquecer de que a lei ela também trouxe expressamente algumas garantias ao acusado, da qual nós citamos aqui agora como exemplo a audiência de custódia, que tem como um prazo de 24 horas para a apresentação do custodiado ao juiz. Além de inclusões e alterações que facilitam a persecução penal, de forma que o Estado ele possa trabalhar com mais eficiência e mais celeridade.
Vamos então falar um pouco sobre as alterações no Código Penal. Primeiro, desculpem, da legítima defesa protetiva. Bom, ao artigo 25 do Código Penal foi acrescentado o parágrafo único que aborda considerar legítima defesa ao agente de segurança pública que repelir agressão ou risco de agressão às vítimas mantidas como reféns durante a prática do crime. O que se observa com a alteração é que na legislação trouxe uma forma de trazer mais segurança aos agentes de segurança no exercício de sua profissão. Mesmo porque a letra fria da lei não traz nada de diferente do que já entendemos como legítima defesa. Em outras palavras, agir de forma moderada, repelindo agressões ou ameaças de agressões, a fim de proteger o bem jurídico alheio, sempre foi considerado como legítima defesa. Quanto ao roubo e ao emprego de arma branca, tal alteração foi uma alteração bastante significativa, pois traz o emprego de arma branca como majorante, novamente, né? O roubo previsto no artigo 157 do CP diz que combate o crime quem subtrai coisa alheia móvel, comete o crime quem subtrai coisa alheia móvel, seja para si ou para outra pessoa, mediante grave ameaça ou violência à pessoa e que a vítima não tenha nenhuma capacidade de resistência. A nova legislação apenas acrescentou o inciso 7 ao artigo 157, que se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Se bem observado, nossa legislação, ela sempre trouxe o emprego de arma de fogo e qualquer outro tipo de arma branca, em caso de aumento de pena. Só que, em 2018, com o advento da Lei 13.964, que manteve apenas o emprego de arma de fogo como uma majorante. Entendemos, pois, que o pacote anticrime alterou novamente a legislação, mantendo apenas o emprego de arma no inciso, com o fim de estender a lei aos mais diversos tipos de artifícios, tais como delitos com o uso de faca, tesoura, canivete, etc. As alterações do pacote anticrime só passam a vigorar no início de 2020. Tá? Passou a vigorar no início de 2020. Portanto, se o indivíduo praticou delito com emprego de arma branca no ano de 2019, responderá este pela antiga legislação, não podendo, por exemplo, ter aumento de 1/3 até a metade de sua pena. Quanto à natureza da ação penal nos crimes de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, ou seja, comete crime que induz ou mantém alguém a erro a fim de obter vantagem ilícita para si ou para outrem, utilizando meios fraudulentos, que era um crime de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público denunciar o infrator, independentemente de sua vontade, foi alterado pelo pacote anticrime, que inclui o parágrafo 5º no inciso 171 do Código Penal. E agora, nos crimes de estelionato, a regra de ser condicionada à representação, ou seja, o Ministério Público continua sendo o titular da ação penal, porém, é necessária a representação do ofendido. Sem a representação, não há possibilidade de proceder com a ação. Por outro lado, como para toda regra existem as exceções, a ação penal será pública incondicionada se o acusado comete o delito contra. Vejamos, no parágrafo 5º, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for 1. A administração pública, direta ou indireta; 2. Criança ou adolescente; 3. Pessoa com deficiência mental;
Ou quarto, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Importa-se frisar que a representação deve ser oferecida em um prazo decadencial de 6 meses, que passa a ser contado quando a vítima descobre quem foi o autor do delito. Também que o aumento de tempo máximo do cumprimento da pena antes do pacote anticrime, o tempo máximo para o cumprimento dessa pena era do limite da pena privativa de liberdade era de 30 anos. A Lei 13.964 de 2019, por sua vez, alterou o artigo 75 do Código Penal, aumentando para 40 anos o tempo máximo que um infrator pode permanecer preso. No que diz respeito à qualificadora no crime de homicídio, o pacote anticrime incluiu uma qualificadora no inciso 8º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, sendo agora o homicídio cometido com arma de fogo de uso restrito ou proibido, a pena deixa de ser de 6 a 20 anos e passa a ser de 12 a 30 anos de reclusão, se tratando, portanto, de homicídio qualificado. Quanto à cadeia de custódia, essa é um importante dispositivo incluído na legislação processual penal. A cadeia de custódia é um instrumento jurídico que contém toda a história cronológica do fato criminoso, incluindo seus vestígios, e deve ser mantido intacto, conforme está lá na redação dada pelo artigo 158-A do CP. Da audiência de custódia, como já previsto, da Convenção dos Direitos Americanos já prevê isto, toda pessoa presa deve ser apresentada sem demora à autoridade judiciária, de forma que, com o pacote anticrime, o mesmo trouxe uma previsão expressa no Código Processual Penal, em seu artigo 310, especificando o prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia. Audiência em que não se discute o mérito, o juiz apenas analisará se foram respeitadas todas as garantias individuais do preso e poderá decidir pela decretação da prisão, relaxando ou concedendo a liberdade provisória para o agente. A alteração da lei do crime organizado, no que diz respeito ao crime organizado, esse crime ele está presente em todos os cantos de nosso país. São inúmeras organizações presentes em diversas comunidades brasileiras, onde esses organizados, eles estabelecem suas próprias regras e leis e a proporção dos seus atos que atingem toda a sociedade nos dias de hoje. As facções mais conhecidas aqui em nosso país são Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital. Esses dois são mais poderosos, em que demarcam ou demarcaram o seu território nos demais diversos estados brasileiros, expandindo, portanto, suas práticas ilícitas até mesmo para outros países, através do tráfico internacional de drogas. Dado a isso, houve a urgente necessidade de se alterar a nossa legislação, trazendo sanções mais duras de modo a enfrentar tais organizações e trazer mais segurança para a nossa população. Uma das mudanças foi a inclusão do parágrafo 2º no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Segundo a redação, os líderes dessa organização devem inicialmente cumprir suas penas em estabelecimento de segurança máxima. Tivemos ainda a inclusão do parágrafo 2º ao artigo 310 do Código de Processo Penal. O artigo traz a impossibilidade de um magistrado conceder a liberdade provisória para o agente, se este se tratar de integrante de organização criminosa, mesmo se houver acumulação de medidas cautelares.
Bom, para que não fique muito cansativo, nós vamos encerrar e dizendo que o pacote anticrime é uma medida relevante de combate ao crime organizado e outros crimes violentos, e também que preenche este pacote, ele vem preencher lacunas na nossa legislação, facilitando a persecução penal e garantindo direitos inerentes ao acusado através da inclusão de dispositivos importantes nesta lei. Vamos ficar por aqui, já se demanda mais de 15 minutos, para não ficar muito cansativo. Nós encerramos aqui, nos comprometendo, estar sempre atualizando em nosso canal qualquer inovação que haja do Código Penal ou Código Processual Penal. Obrigado a todos e reiteramos o pedido de que aqueles que nos acompanham, que ainda não fizeram sua inscrição no nosso canal, que façam sua inscrição e nos ajude a melhorar o conteúdo do canal. Também aqueles que assistirem pela primeira vez e gostarem, façam a sua inscrição, deixem seu like, façam comentários, sugestões e nos ajudem a progredir e melhorar cada vez mais o canal. Obrigado e forte abraço a todos.